A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Uma boa noite a todos. Que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora no canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, no qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Nós estamos aqui, meus amados irmãos, na leitura do livro de Levíticos, mas antes eu quero agradecer a você que tem participado, você que tem ouvido a voz de Deus, você que tem ouvido as leituras, que é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual, né? E nós vamos na continuação, no capítulo 14 de Levíticos, né, que fala da lei acerca do leproso depois de sarado. Né? Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e as examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para ele que se houver de purificar 2 vezes aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave, um vaso de barro, sobre águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo e carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave, que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de se purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo, e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água, e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo da cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3 dízimas de um éfa de flor de farinha, para oferta de manjares amassada com azeite, e separadamente um cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa, e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo. Porque quer a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá
a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, puluá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele, perante o Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície. Depois imolará o holocausto. E oferecerá como oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Se for pobre, e as suas posses não lhe permitem fazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida. Para fazer expiação por ele, e a dízima de um efa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, e um cestário de azeite. 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto. Ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote molará o cordeiro da oferta pela culpa e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda. E com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um par de oferta pelo pecado e outro para o holocausto, além da oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permite o devido para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Disse mais o Senhor a Arão e a Moisés: quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, eu enviarei a praga de lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. O dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa. Antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado, tudo o que está na casa depois virá ao sacerdote, para examinar a casa. Examinará a praga, se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas, e parecer muito fundas que as paredes, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia voltará ao sacerdote e examinará. Se vir que a praga estendeu-se nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras
e as porão no lugar das primeiras, tornar-se-á outra argamassa, e a se rebocará a casa. E se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancada as pedras, raspada a casa de novo e rebocada. Então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna, está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e as suas madeiras, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa, enquanto está fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa, lavará suas vestes, e quem nela comer lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando se a praga na casa não se tiver estendido depois da casa foi rebocada, o sacerdote declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves, e pau de cedro, e estofa azul, carmesim, e isopo. E molará uma ave num vaso de barro sobre a água corrente. Tomará o pau de cedro e o isopo, e o estofo carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo azul e carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto, assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga, de lepra e de tinha, e da lepra das vestes da casa, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar o quanto qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Amém, meus amados irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Né? A leitura é uma leitura realmente maçante que fala sobre a lepra, mas me faz refletir, meus amados irmãos. Me faz refletir porque se Deus estava dando aos homens todas essas ordens, todo esse processo de purificação e de limpeza da casa, significa, meu amado irmão, que esta praga, esta lepra, não era simplesmente algo físico, porque era feito todo um ritual, né, simbólico, para que fosse exterminada a lepra até de uma própria casa. Então, meu amado irmão, essas leituras nos fazem pensar profundamente. Como eu conheço o meu Deus e sei que o nosso Deus não faz nada por acaso, ou por simplesmente pela soberania e o seu poder, mas tudo que ele faz tem um propósito. Eu quero vos dizer, se Deus faz isso e pede todos esses rituais, é porque, além de ser física esta lepra, ser real, era uma obra maligna, era uma obra que estava afetando as pessoas devido ao pecado, devido às transgressões, devido a várias coisas erradas na vida do ser humano. Tenha certeza, meu amado irmão, não é por acaso que Deus coloca seus ritos, né, no Antigo Testamento para o povo. Além de ter todo um simbolismo, né, ter todo um simbolismo em volta disso.
Veja bem, meu amado, no capítulo 15, aliás, no capítulo 14, né, do 33 ao 47, a lepra que invade uma casa pode simbolizar o pecado, que, querendo tomar conta de uma igreja que é comparada a uma casa, cujos membros são como as próprias paredes, né? Ou seja, Jesus nos falou, né, que nós somos templo do Espírito Santo, né? A casa é um lugar de habitação. Quando a gente vai se aprofundar nesse assunto, a gente vai descobrir. A Bíblia fala que Deus vem, ele limpa a casa e habita ali. Ele purifica o local aonde ela habita, ou seja, o nosso interior, nosso coração. Mas quando a pessoa se afasta de Deus, quando a pessoa começa a ignorar a presença de Deus, quando a pessoa já negligencia a vontade e os mandamentos e a vontade de Deus, a palavra diz que o espírito imundo, ele está ao derredor procurando, e ele olha e vê essa casa vazia. E agora ele já não entra mais nessa casa sozinho. Diz que ele traz outros espíritos piores que ele. E essa casa que um dia foi purificada se tornou pior que o primeiro estágio. Se tornou pior do que antes da purificação. Porque aonde havia um, agora existem mais 7 espíritos imundos. Então, meu amado irmão, manter a casa limpa é uma ação nossa, é uma escolha nossa. O que eu e você fazemos, o que eu e você colocamos em nosso coração, é uma obra nossa. Deus, quando a gente dá liberdade a Ele, quando a gente dá liberdade ao Espírito Santo, Ele purifica a casa, Ele limpa a sua casa, Ele limpa o teu coração, a tua mente, porque você deu liberdade para Ele. Mas quando você passa a ignorar a sua presença, quando você passa a ignorar os seus chamados, quando ele vos chama para orar, quando ele vos chama para ler a palavra, quando ele nos chama para a santificação e você passa a ignorar, você acaba deixando a sua casa, o seu coração aberto para outros espíritos que não é Deus, para os demônios. Então, meu amado, manter a casa limpa e organizada é um papel nosso. Jesus Cristo já entregou a sua vida. O Pai entregou o seu Filho ao mundo. Agora, quem vai fazer a escolha de deixar essa casa, nosso coração, limpo, para manter em ordem, para que Deus possa estar ali continuamente trabalhando dentro do nosso coração, habitando em nossos corações, é uma escolha nossa. Eu e você somos livres para escolhermos o caminho que queremos seguir. Então vos aconselho, leia a Bíblia, ore, bote sua casa em ordem, permita que o Espírito Santo trabalhe dentro do seu coração. Amém? Eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo, tá? E agora nós vamos orar em nome de Jesus.